Colossenses, capítulo número 3, do versículo 12 ao 15, diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Peço agora que o Senhor venha em poder para nos ensinar e nos mostrar a verdade. Eu peço o teu poder esta noite para trazer a tua mensagem com clareza, com contundência. Peço também o teu Espírito para que possamos ouvir, que o Senhor possa afastar tudo aquilo que vem nos distrair da tua palavra esta noite. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite. Estamos continuando o nosso estudo sobre paz. E hoje nós vamos falar a partir do versículo, o último versículo, versículo 15, onde fala: e a paz de Deus domine em vossos corações. Que a paz de Deus domine em vossos corações. Hoje eu quero falar sobre o tema, o placar da paz. O placar da paz. O placar, como nós sabemos, é onde o jogo é acompanhado, seja qual for o esporte. O placar mostra os resultados, os pontos, quem está em primeiro lugar, quem fez quantos gols, enfim, está mostrando o resultado. E a paz também tem um placar. E nós precisamos seguir esse placar justamente para saber se estamos ganhando nesse jogo, na vida, em relação à paz. Essa palavra domine que a gente leu no versículo 15, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado de um corpo, dominem em vossos corações, é uma palavra interessante. A palavra grega brabeo, a palavra brabeo em grego, ela significa árbitro. Justamente, não é um juiz, não é uma palavra usada para o juiz, como aquele que senta na tribuna, na corte, e profere a sentença, e governa todo o processo. Não é esse tipo de juiz. É um árbitro, é um juiz de um jogo, juiz esportivo, é um árbitro. É ele que vai apitar o jogo, seja ele futebol, tênis, enfim, é um juiz, é um árbitro, no sentido esportista. Por isso que o tema é o placar da paz. Porque o placar fala sobre jogo, essa palavra domine está falando também sobre jogo, sobre esporte, sobre uma competição. E é interessante que fala: e a paz de Deus domine em vossos corações. Nós devemos deixar que a paz decida, devemos deixar que a paz tome a decisão final. Devemos deixar que a paz de Deus esteja influenciando o placar final. Daí a tremenda importância de nós entendermos e sabermos julgar, identificar e periciar todas as coisas que nós temos visto até agora, nessas últimas 8 semanas, estudando sobre a paz. Nós temos visto coisas como o perigo da paz, o preço da paz, o parâmetro da paz, os oponentes da paz, o perigo da paz, enfim, todas essas coisas vão nos ajudar a sermos peritos especialistas para que possamos identificar que a paz de Deus domine, seja o árbitro em nossos corações. Então, a busca pela paz de Deus deve ser aquilo que vai ser o juiz, o árbitro das nossas decisões. Sempre visando ter o quê? Ter a paz de Deus, para que possamos então viver nessa paz. Se nós não soubermos identificar, se nós não formos bons em periciar a paz de Deus, então o juiz, o árbitro, ou seja, a paz, esperamos que seja de Deus, mas se nós não soubermos identificar a paz de Deus, nós vamos deixar que a paz do mundo, ou a paz da carne, ou uma paz sintética, uma paz passageira, domine nossos corações.
E eu referiria, então, a mensagem sobre os perigos da paz, os parâmetros da paz, onde nós vemos mais detalhadamente como podemos fazer essa perícia, como podemos identificar, porque senão o juiz não vai ser um justo juiz. O juiz não vai ser um juiz correto, ele vai apitar errado no jogo, na sua vida. Ele vai dizer que foi uma falta, quando não foi. Ele vai dizer que foi um gol, quando não foi. Vocês todos já assistiram, ouviram falar de jogos onde alguém usa a mão e a bola entra no gol e o juiz não viu. Ou senão a pessoa comete um pênalti, o juiz não viu, ou o juiz viu um pênalti que não aconteceu. E o que acontece é que aquilo desequilibra o jogo. Mesmo que haja uma vitória meio que sem graça, porque não foi arbitrário, o árbitro não foi correto, o árbitro foi arbitrário. Então, é importante que a gente entenda e saiba identificar para que nós possamos ter a paz de Deus. Note aqui que o que deve dominar então o jogo, o que deve dominar nos nossos corações é a paz de Deus, para a qual também fomos chamados. Então, se nós não soubermos o que é a paz de Deus, se eu não sei diferenciar entre paz de Deus e paz do mundo, se eu não sei a diferença entre a paz de Jesus e a paz da carne, então eu vou estar com um juiz, um árbitro solto no meu campo, e eu não vou saber, calma aí, ele é o árbitro ou ele? Quem apitou? Foi ele ou foi aquele? E nós vamos criar uma tremenda confusão em nossas vidas. Então, como podemos ter esse juiz no coração? Como podemos ter esse domínio, que a paz de Deus domine? Como podemos ter esse juízo, esse domínio em nosso coração? Como podemos confiar e saber da justiça e se realmente aquele placar está refletindo a verdade ou se nós estamos achando que estamos ganhando e na realidade estamos levando uma goleada. Então é muito importante a gente saber identificar. Todo mundo aqui sabe, eu acho que é notório, as injustiças perpetradas no campo e nas cortes do nosso país por juízes e árbitros injustos. Por quê? Porque o juiz não é o juiz correto, não é o juiz justo. Então não basta ser juiz, tem que ser um juiz justo. Não basta ser paz, tem que ser a paz de Deus. Se a gente for aceitar qualquer paz, qualquer juiz, o resultado, a sentença pode muito bem ser equivocada. Então, o placar da paz, nós vamos ver então se nós podemos identificar se estamos ganhando ou não esse jogo da paz. Olha comigo no versículo número 12 esta noite. Eu quero ver alguns passos, 3 passos, para a gente poder então identificar e averiguar o placar da paz. No versículo 12, nós lemos revestivos, e marca essa palavra revestir, tá? Marque ela, e outro daqui a pouquinho eu digo. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, marque também a palavra entranhas, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Revestivos, pois, aqui são 2 coisas, revestir e depois fala entranhas. Revestir é por fora. Você vai revestir alguma coisa, você vai cobrir aquela coisa com uma outra coisa, como se fosse uma roupa, uma capa. Você vai revestir algo externo. É algo externo e que os outros podem ver, porque é externo, tá? E é revestir. Aí fala depois sobre também de entranhas, revestivos, pois, como eleitos de Deus e amados, de entranhas. Então nós temos que revestir por fora, e entranhas é o quê? Entranhas é dentro. Então nós temos que revestir e rechear. Revestir por fora, mas também rechear. Nós temos que colocar misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Essas coisas nós temos que revestir e rechear. É de fora, mas também é de dentro. Lembrando que por fora os outros podem ver. Por dentro, só Deus pode ver. Em outras palavras, não adianta a gente simplesmente revestir misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, se não for interno, se for apenas para show, se for apenas para os outros verem, se for apenas para ser visto, tem que fazer, revestivos. Mas também está falando com entranhas. Então é para fazer aquilo por fora, sim, mas também por dentro. É para ser algo que vem de dentro para fora e não somente
por fora. Não é apenas para revestir, é para rechear. Revestir e rechear. Como o quê? Como eleitos de Deus. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus. Se você é salvo, então você tem que revestir e rechear. Revestir e rechear misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Quem é crente, faça isso. Reviste-se e recheie-se destas coisas. Tudo bem, pastor? Eu sei rechear um frango com farofa. Nham, nham. Eu sei colocar a cobertura numa pizza. Tudo bem, tá. Mas como é que vou me revestir e me rechear com essas coisas? Como é que faz? Eu compro na loja? Como é que funciona isso? Bom, que bom que você perguntou, porque a Bíblia continua falando aqui, no versículo 3, como que você faz isso? No versículo 13, perdão, falei 13, mas eu quis dizer 13. Lembrando, versículo 12, vem a ordem. Vem a ordem de revestir e rechear. Aí fala com o quê? Aí no versículo seguinte, no 13, ele fala como você faz isso? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Note que o suportar e o perdoar está no tempo contínuo. Perdoando, suportando. Então não é que você perdoa uma vez ou suporta uma vez, é algo que acontece de modo contínuo, repetitivo e constante. Como que a gente pode se revestir e rechear com essas coisas? Nós podemos fazer isso suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Aí continua, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, aqui está dizendo, se tem alguma queixa, e aqui nós podemos falar dentro do contexto de igreja, primeiramente, também no contexto de família, porque você não pode separar igreja e família, porque a família é composta de pessoas, a igreja é composta de pessoas, a igreja é composta de famílias. Então, podemos aplicar isso aqui à igreja, mas também ao lar. Podemos aplicar isso, já que é ao lar, também a um casamento, obviamente. Então, se existe alguma queixa um contra o outro, ela deve ser suportada e ou perdoada. Versículo 14, e sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aí mais uma vez ele fala sobre revestir, sobre tudo isso. Então você se revista, com essas coisas, você se revista e se recheie com misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aí depois de você se revestir e se rechear com essas coisas, em cima de tudinho você reveste, você cobre tudo com o quê? Amor. Não é o que fala aqui o versículo 14? E acima, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor. Essa palavra suportando, que a gente leu lá, a primeira palavra do versículo 13, é uma palavra também interessante. Você veja que ela está no contínuo. Mas essa palavra suportando é a palavra grega anekomai. Aí você fala assim, pastor, que bonito essa palavra anekomai. Quer dizer o quê? Quer dizer suportando, mas para ilustrar mais profundamente, essa palavra anekomai, ela é feita de duas partes. Tem a preposição ana e tem a parte ekomai, que vem de eco. O que é ana? Domingo nós vimos, ana é a preposição que significa repetir ou refazer. Antigamente os batistas eram chamados de anabatistas, porque nós rebatizávamos. Não é que a gente rebatizava, a gente batizava de verdade. A gente não aceitava o batismo dos outros, que não era batismo de coisa nenhuma. Tá? Então eles nos chamavam de rebatizadores. Tá? Então éramos os anabatistas. Aí caiu o ana, ficou só batista mesmo. Mas essa palavra ana, a preposição ana significa fazer de novo, refazer, repetir. A palavra eco, em grego, é uma palavra muito interessante, ela significa aquele eco que fala na caverna, né? Você fala alô, alô, alô. Faço isso bacana, treinei a tarde inteira para fazer esse efeito só para vocês. Mas eco significa isso, mas eco não quer dizer somente repetir. Eco significa sustentar. Quando a gente fala na caverna e tem aquele eco, o eco está sustentando e repetindo e mantendo aquele som. Esse que é o eco, é manter, é suportar. Então, quando eu falo aqui suportando, é ana-eco, é para você ficar reecoando
Mas lembrando, ecoar não é repetir. Repetir é um ano. O ecoar quer dizer sustentar, suportar. A gente usa eco para suportar o som. Eu digo aqui uma coisa, ouvi uma vez e acabou. O eco vai o quê? Ele vai suportar aquele som repetindo ele. Então é eco. Esse suportar. Nós temos que continuar a repetir sustentação. Aqui está falando sobre perdão. O versículo 13 fala, suportando-vos uns aos outros e perdoando. Bom, perdoando sabemos o que é. Esse suportando, não é suportar de aturar, de aguentar. Eu não suporto aquela pessoa. Não é esse suportar de, eu não aguento, não é isso. É um suportar de você elevar, de você erguer. Você lembra a história de quando Moisés estava no topo da montanha? Estava a batalha acontecendo, enquanto os braços dele estavam levantados, a batalha era vencida, e ele ficou lá o dia inteiro, e os braços cansados, começou a baixar, e ao baixar os braços, a batalha era perdida, eles começaram a perder a batalha, aí eles levantaram os braços dele, pois é, sabe o que é aquilo? É suportar. É isso que devemos fazer, devemos suportar, no sentido de apoiar, escorar, manter levantado o irmão. O oposto seria, sabe o quê? Tropeçar, causar tropeço, causar escândalo, causar confusão. Isso aqui é o oposto de tropeçar. Nós devemos estar fazendo o quê? Apoiando, sustentando, não tropeçando, escandalizando, arrumando confusão, criando intriga. Isso é o oposto. Se nós vamos nos revestir e rechear com as 5 coisas que aqui nos manda, com misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, nós vamos fazer isso suportando e perdoando os outros. Que outros? Qualquer um que tem ofensa contra nós ou nós contra eles. Então não é para a gente estar querendo derrubar o outro, pelo contrário, é para a gente perdoar e elevar, sustentar, erguer aos outros. Esse suportar e esse perdoar se traduz em apoio, sustentação e perdão. Não apoiar o pecado ou apoiar no pecado. Tá? Temos que fazer uma distinção. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Muitas vezes a gente aproveita e odeia o pecado e aproveita e odeia o pecador junto com o pecado. Não devemos fazer isso. Então nós devemos apoiar a pessoa, o irmão que seja, e se o irmão está em pecado, não devemos apoiar o irmão no pecado, devemos tentar suportar, elevar, tirar, ajudar o irmão, mas sempre com amor, sempre com perdão. Por isso que o versículo 14 fala, e sobre tudo isso revestivos de amor. Por quê? Porque o amor faz isso. E eu apontaria ao estudo sobre amor que fizemos anteriormente. O oposto de fazer isso, o oposto de não suportar e apoiar, de não se revestir e rechear dessas coisas, é que vai acontecer conflito, e justamente com o conflito, a falta de paz. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, nós lemos assim, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo falou, tem lugar e tem situações que vocês estão se mordendo e se devorando. Isso é suportar? Não. Isso é perdoar? Não. Isso é amar? Não. Então ele fala, cuidado que vocês não vão consumir uns aos outros, como fala lá em Gálatas 5. Vede não vos consumais também uns aos outros. E esses uns aos outros, a gente vê isso lá em Colossenses 3, 12 e 13 e 14. Onde devemos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros e não morder e devorar uns aos outros. Tá? Então nós vamos nos revestir e nós vamos nos rechear como? Suportando, ou seja, ministrando em amor para os outros. Perdoando os outros. Elevando uns aos outros, e não devorando e atacando e querendo fazer intriga. Olha comigo no versículo 13, nós vimos revestir e rechear. Próximo passo é reparar e repetir.
reparar e repetir. Versículo 13. Nós lemos assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Agora aqui que vem o reparar e repartir. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então nós temos que reparar e repetir. Reparar o quê? Reparar significa perceber. Reparar significa observar. Reparar significa dê atenção. Nós temos que reparar, nós temos que perceber que Cristo fez isso conosco. Fez o quê, pastor? Assim como Cristo vos perdoou. Se Cristo nos perdoou, nós temos que reconhecer isso e fazer o quê? E repetir. Que repetir? Como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então nós temos que reparar no que Cristo fez por nós e nós temos que então repetir o quê? O perdão. Cristo me perdoou, eu vou perdoar os outros. Eu vou reparar no que Ele me fez e eu vou repetir o que Ele me fez. Eu sou perdoado, portanto eu vou perdoar. O que é isso? Reparar e repetir. Então, para que nós possamos ter o placar da paz, nós temos que ver se em nossas vidas existe não só o revestir e rechear, mas existe também o reparar e repetir. Está havendo uma repetição do perdão que Cristo lhe perdoou para com os outros, porque uma coisa que vai lhe roubar a paz, e hoje não é o tema especificamente disso, eu creio que semana que vem vamos entrar mais profundamente nesse aspecto, mas se tem uma coisa que lhe rouba a paz, sabe o que é? É você não perdoar quem lhe ofendeu. Se nós não perdoarmos, se nós não aprendermos a perdoar, se nós não desenvolvermos o hábito de perdoar, a primeira coisa que vai por ralo abaixo é a paz. É impossível ter paz sem que haja perdão. Não, as pessoas me perdoaram, não é isso. Também. Mas eu estou falando especificamente sobre eu perdoar as pessoas. Mas eu não vou me adiantar, semana que vem tem mais. Mas nós temos que reparar, dar atenção, repetir, é o quê? Copiar, fazer de novo mais uma vez. E devemos fazer isso, pois Cristo fez isso conosco. Como nós lemos no versículo 13, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Lá em Efésios 4:32, diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Não está parecido com Colossenses 3, versículo 12 e 13? Pois é. Sede, portanto, uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Mais uma vez, repetindo a mesma ideia. Nós temos que ter misericórdia e bondade. Misericordiosos e benignos. Por quê? Porque Cristo nos perdoou, nós devemos repetir. Reparar no que Ele nos fez e repetir. Agora, quem não apoia, quem não sustenta, quem não perdoa, a causa raiz é que ele não está reparando, não está percebendo, não está atentando ao que Cristo fez por ele. Quem não reconhece ou atenta ou repara para o perdão que recebeu de Cristo, dificilmente vai estar estendendo o perdão. Quem não repara no apoio e ajuda que recebeu de Deus, não vai estar ajudando. E o inverso é verdade. A pessoa que não ajuda, a pessoa que não perdoa, é que ela não está reconhecendo, reparando a ajuda que Deus mandou para ela, diretamente de Deus, através de alguma gente aqui na terra. Quem não repara, não repete. Quem não repete é porque não está reparando. Então nós precisamos, sim, revestir e rechear, repetir e rechear, mas também precisamos reparar e repartir. Olha comigo no versículo 14, é o terceiro e último passo que nós vamos ver, de como manter o placar da paz, saber se ele está certinho ou se está nos enganando. Versículo 14, e sobre tudo isto, o quê? Tudo que a gente viu, o suportar, o perdoar, tá? Tudo isso que a gente viu, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. A peça final, a jogada-chave é essa pegada da perfeição. Eu uso o termo pegada
muito especificamente, porque a palavra pegada tem dois sentidos. Tem um sentido esportivo, né? Se você for no dicionário e você vê lá pegada, você vai ver a seguinte definição. Pegada, determinação coletiva de um time para tirar a bola do adversário. A segunda definição de pegada é a seguinte: marca que o pé deixa no solo ao pisar, ou seja, o rastro. Então, quando eu digo aqui a pegada da perfeição, é em ambos os sentidos. É na pegada da perfeição porque há uma jogada, há uma determinação que nós podemos aplicar para termos a perfeição. E, igualmente, essa perfeição, ela deixa um rastro, deixa uma marca. Essa pegada, e sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Como saber se o placar está correto? Como saber se o juiz é justo? Pergunte-se, amor. E eu referiria a todos a reexaminar o estudo que fizemos sobre o amor. Entender o que é amor, que é o amor de Deus. Mas existe a marca, a pegada, existe o rastro de amor na sua vida, nas suas ações, nas suas decisões, nos seus motivos. Existe amor. Existe a evidência. Dá para perceber que o amor que permeia as nossas decisões, as nossas determinações, os nossos esforços, ele é regado a amor ou é regado a egoísmo? Quando nós decidimos, eu estou pensando em eu primeiro, e sobre tudo isso, acima de tudo, deve haver amor que está revestindo e recheando. Essa palavra vínculo é a palavra grega sundesmon. Sundesmon é feito de sum. Sum significa união, semelhança, harmonia. Aí que vem sinfonia, sintonia, simpatia. Pois é, toda palavra começa com um sim, simpatia, sintonia, sinfônica. Pois é a preposição grega sun, sum. Quer dizer, harmonia, está junto, está perto. A sinfonia é uma harmonia de sons. Tá? Sinfonia. Simpatia, você tem uma sintonização. Empatia está falando sobre um sentimento. Tá? Então existe uma harmonia em sentimento. Enfim, e desmon significa cola, significa liga, significa prender ou segurar. Então esse vínculo é justamente quando existe uma harmonia que vai trazer, uma sintonia que vai juntar, que vai vincular, vai trazer junto. O que faz isso? O que cola? O que prende? O que liga? O que faz isso? É o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Para que tenhamos perfeição, e aqui a palavra perfeição não quer dizer ser santo imaculado, não. Perfeição significa completo, íntegro, do jeito que deve ser, não está faltando nada. Daí que usa o termo perfeição, está completo. Não quer dizer que você é sem pecado, imaculado, não é isso. Perfeição no sentido de estar completo. Você é um crente, sua vida cristã está completa. Todos os is estão pingados, todos os t estão cruzados. A perfeição. O que vai unir tudo isso? O que vai segurar tudo isso? É como se tentar segurar duas ou várias coisas e você quer segurar, não dá, aí você coloca uma liga, você cola, bota uma fita, para quê? Para criar um vínculo, para segurar. O que vai fazer isso é o amor. O amor nos mantém completos e perfeitos. E sem o amor nós ficamos incompletos e espiritualmente desmanchados e desintegrados. Integrado seria a perfeição. Imperfeito é desintegrado. Nós não estamos todos lá. Não estamos tudo ligado. Tem parte faltando, tem parte no lugar errado. O que vai juntar tudo é o vínculo da perfeição, que é o amor. Então, o que sela o placar da paz é o amor. E para encerrar, qual a melhor definição de amor do que aquela que nós vimos no estudo sobre amor? 1 Coríntios 13:4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade.
não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você prestou bem atenção, é impressionante o número de palavras usadas nessa definição de amor e aquilo que nós temos lido esta noite sobre suportar, amar, apoiar, perdoar. O vínculo é o amor que vai juntar. Sem amor de verdade, não há paz de verdade. Alguém que não tem paz, é alguém que não tem amor. E quem não tem amor, não tem paz. Os dois estão vinculados, os dois estão juntos. O que está no placar da paz da sua vida? Está 10-0? Muito bem. Foram todos gols legítimos? Ou teve algum gol aí que entrou por trás da rede, mas o juiz não viu? Tem algum gol que foi de pênalti, mas o pênalti nunca existiu? É muito possível você olhar para o placar da paz da sua vida e achar que está bombando, mas analise sobre a luz do que nós vimos hoje. Porque pode ser que está lá dizendo 10-0, só que 10-0 contra você, não é 10-0 a seu favor. Você que está com 0. Então o placar da paz é muito importante. Que a gente pode estar levando uma goleada e nós estamos ganhando. Como assim, pastor? Pois é, muitas vezes pode parecer na vida que estamos perdendo. Mas lembre-se que a fé é a prova das coisas que não se veem. Lembre-se que às vezes nós temos que passar pelo vale para subir a montanha do outro lado. Então, às vezes parece que a gente está perdendo 10-0, mas nós estamos ganhando 10-0. É que o jogo ainda não terminou. O placar da paz é muito importante. Para saber se estamos ganhando, perdendo, aonde estamos no jogo. E a grande diferença vai ser o juiz que está apitando. O juiz, o árbitro, quem domina deve ser a paz de Deus. Quando a paz de Deus é o árbitro, o juiz, no placar da paz da nossa vida, ele sempre vai ser preciso e verdadeiro. Mas como o árbitro não é o amor de Deus, ou a paz de Deus, então vai ser a paz do mundo. Vai ser a paz da carne.